Veja só, Abacuque falando com Deus. O peso que viu o profeta Abacuque, peso da dificuldade, o peso do pecado, o peso desse mundo, viu só? Naquele tempo já tinha, sabe, todo esse peso, todas essas obras ao contrário. Naquele tempo de Abacuque já tinha também, e ele via o peso, né? Até ele falava assim, aí ele começou a falar: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Então Abacuque estava de um jeito que ele achava que Deus não estava ouvindo ele. E muitas vezes na nossa vida a gente passa por isso, porque a gente ora, e às vezes nós sentimos assim, sabe, tão desprotegido, que a gente sente que Deus não está nos escutando. E Abacuque também estava sentindo. Veja só: gritarei violência e não salvarás? Olha a violência daquele tempo. Veja a violência que fizeram com o cachorrinho, não é? Cachorro, um animal que só serve mesmo para guardar o nosso quintal, para ser o nosso amigo, não é? E fazem violência, mas naquele tempo de Abacuque também já tinha, e ele estava clamando a Deus. Ele estava também achando assim, ele estava numa situação que ele achava que Deus não estava mais ouvindo ele. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Ele fala: Senhor, por que razão o Senhor me deixa ver todos esses pecados, essa violência, esse mal, não é? Esse pecado que muitas vezes nós não queremos ver. Eu mesmo, essas notícias que saiu do cachorrinho, sabe, muitas notícias assim, eu passei assim, que são, eu corri, né, os vídeos no YouTube para não me aprofundar, porque machuca o coração da gente, machuca, né? E ele dizia assim: e a violência, porque a destruição e a violência estão diante de mim? Naquele tempo já estava diante dos olhos de Abacuque, e hoje está diante dos nossos olhos também. Há também quem suscite a contenda e o litígio. Isso aqui fala de casamento. Suscite contenda e litígio é o casamento. As pessoas, muita separação. Gente, hoje os casamentos não são firmados mais como antigamente. Hoje em dia os casamentos é casar e separar. Tá desse jeito. E naquele tempo não estava? Estava. Ele está falando de casamento aqui, ó. Por esta causa a lei se afrouxa. Muitas vezes a lei não funciona, né? Nesse tempo nosso, muitas vezes nós queremos lei, mas as leis não funcionam, porque depende muito, né? Depende muito, você sabe, né? E a sentença nunca sai. Por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Tem causas na justiça que fica mofando. Nós temos que orar para Deus desamarrar, para Deus quebrar as correntes malignas que fica lá mofando. E o juiz, muitas vezes, né? Só Deus na causa. Mas naquele tempo já tinha. Olha só Abacuque falando. E Abacuque era um profeta. O que Abacuque estava fazendo? Profetizando para os nossos dias também. Olha só. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Aqui já é a resposta de Deus. Primeiro Abacuque fala com Deus. Abacuque, assim, é uma ação de pessoas que está cansado, desanimado, que não aguenta mais, que está achando que Deus já não está mais ouvindo, não é? Ele diz: por que
clamarei eu até quando, Senhor, eu estou clamando, o Senhor não me ouve, não me escutarás, não me ouve. Aqui no versículo 5, Deus responde, veja a resposta de Deus: vede entre as nações, quer dizer, veja no mundo inteiro, e olhai, presta atenção, olha o que está acontecendo no mundo inteiro, porque realizo em vossos dias uma obra que vós nem crereis. Então a obra de Deus é grande. O homem apronta, que aos nossos olhos a gente fica, sabe, numa situação que a gente não quer nem participar de notícia nenhuma mais, nem ouvir mais nada, de tanta sujeira, de tanta imundícia, de tanta morte, de tanta safadeza, de tanta malquerência, de todo mal no coração, corações maldosos, a gente fica, não é, numa situação difícil. Aí Deus fala assim, ó, Deus fala assim: porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Então, grande obra o Senhor realiza em nosso meio. Enquanto o inimigo está usando os corações que abre brecha para ele, abre a porta para o inimigo, Deus, ele realiza milagres. Deus ainda é Deus de milagres. Aleluia, glória a Deus. E nós vemos agora no capítulo 2, versículo 3. Porque a visão é ainda para um tempo determinado. Deus falou, não falou? Que ele vai realizar uma grande obra. Aqui ele diz assim: porque a visão é para um tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então, quando Deus fala que vai realizar uma grande obra, ele já fala: olha, vai ter o seu tempo determinado. Eu quero dizer para você que está esperando uma mensagem, uma resposta de Deus, uma palavra de Deus: Deus tem obra muito grande na tua vida, e o tempo é determinado por ele. O tempo é no dia dele, não é no nosso tempo, é no tempo determinado por Deus, mas ele vai fazer uma grande obra. A palavra de Deus diz: até o fim falará, ele não mente, não mentirá. Se tardar, espera. Se você achar que está demorando, você espera, porque a palavra de Deus não mente. Está dizendo aqui: Deus não mentirá, Deus não mente, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A obra da tua vida é muito grande. Espera. Se você achar que está demorando, espera, porque o tempo é determinado de Deus. Amém? Agora no capítulo 3, no versículo 2, veja só o que Deus fala. Versículo 2 e versículo 17. Ouvi, Senhor, a tua palavra. Aqui é Abacuque que responde para Deus. Ele orou, falou com Deus, Deus respondeu. Não respondeu? Deus respondeu que ia fazer uma grande obra. Deus respondeu para ele que o tempo era determinado. Não respondeu? Não respondeu só para ele, respondeu para nós. Não é? Nós oramos, clamamos, entregamos nas mãos do Senhor. Deus já respondeu que vai fazer uma grande obra na tua vida, que a grande obra que ele vai fazer na tua vida é pelo tempo determinado. Agora Abacuque volta: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi.
ele disse, nossa, eu até estremeci, porque a palavra de Deus é forte, é fiel e verdadeira. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos já notifica, na ira, lembra-te da tua misericórdia. Aí o Abacuque disse assim, Senhor, aviva a tua obra, e nós também dissemos a mesma coisa, Senhor, nós te clamamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, clamamos por salvação, clamamos por cura, clamamos por libertação, clamamos, Senhor, transformar esses corações maldosos, Senhor, para repreender toda obra maligna do inferno. O Senhor já te respondeu que o Senhor vai fazer uma grande obra, o Senhor já respondeu que o tempo é determinado. Agora, Senhor, o Senhor aviva a tua obra, Senhor, aviva com o teu poder, aviva com a tua graça, aviva com a tua grandeza, aviva para que o teu nome seja exaltado e glorificado. Aí Deus torna, aí veja só, versículo 17, a palavra diz assim, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzem mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vaca. Quer dizer, ainda que a situação chegue a ficar periquitante, diz assim, a situação fica de um jeito que, aí, veja só, ainda que não haja, que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja, que o produto da oliveira minta, quer dizer que não dê nada, oliveira é a azeitona, ainda que os campos não produzam nada, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, quer dizer, ainda que a situação seja muito mal mesmo, e nos currais não haja vaca, todavia, isso aqui é Abacuque agradecendo ao Senhor, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Então, gente, não importa a situação em que vivemos, nós oramos, Deus responde, Deus é Deus de milagre, Deus é Deus de poder, Deus tem poder para fazer na tua vida. Se Ele diz que vai avivar a tua obra, porque Ele vai avivar, é no tempo determinado, vamos esperar no Senhor, não desanime, vamos fazer igual Abacuque, mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto nenhum na vide, quer dizer, a plantação de vinha, de uvas, que não haja fruto nenhum, mesmo que a oliveira, as azeitonas, os pés de azeitona, a oliveira que dá o azeite, também não dê nada, mesmo que as vacas no pasto já esteja naquela situação, mesmo assim nós vamos exaltar o nome do Senhor nosso Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Nós vamos crer no Senhor, mesmo que a nossa situação, nós vamos pela fé orar, determinar, declarar, porque a qualquer momento o Senhor nos manda a vitória. É pela fé, e nesta noite, neste momento, eu declaro para a tua vida, você que está doente, seja curado, você que está precisando de uma porta de emprego, em nome de Jesus, eu declaro que as portas já estão abertas para você. Eu declaro pelo poder de Deus, as portas já estão abertas. Você que tem um consultório, você que tem uma empresa, que a tua empresa, o teu consultório, que o seu estabelecimento seja uma bênção em nome de Jesus, que as tuas vendas multiplicam, seja abençoado no teu comércio, seja abençoado nas tuas vendas, seja abençoado você que tem caminhão, que trabalha com caminhão, seja abençoado, que Deus te cubra no teu sangue, que Deus te dê livramento do homem sanguinário, que Deus
Deus te dê livramento de todo mal, em nome de Jesus. Você que trabalha com o teu carro, com a tua moto, que o Senhor abençoe a tua vida. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa teu povo.